Olá, hoje eu quero contar o meu testemunho de conversão ao catolicismo. Eu nasci na cidade de Paranaguá, no litoral paranaense. Meus pais se uniram e tiveram 2 filhos, um casal, eu e minha irmã. Meu pai, quando criança, foi batizado na Igreja Católica, mas só isso. Era um católico de BGE, como é chamado, né? Aqueles católicos que só se batizam, mas nunca vai à missa, nunca se confessa, não vai à igreja, nunca estudou nada sobre sua fé. Meu pai também é uma pessoa simples, né? E minha mãe já vem de uma família protestante, né? Minha mãe, a família dela toda protestante. Mas o que acontece? Quando eu ainda era criança, meus pais se separam. Então, eles se separam, meu pai vem para Santa Catarina e logo eu e minha irmã vamos morar com meu pai e minha madrasta em Santa Catarina. Então, eu fico muito pouco tempo em Paranaguá e ali, quando eu ainda era criança, né, 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu vou para Santa Catarina morar com meu pai e minha madrasta. Como eu falei, meu pai é aquele católico de BGE que só foi batizado, mas nunca ia na igreja, nunca buscou servir a Deus. Então eu fui crescendo assim. E conforme eu ia crescendo, algumas pessoas me convidavam para ir na igreja. Então eu fui, ainda criança, em algumas igrejas, né? Me lembro de ter ido uma vez na igreja Só o Senhor é Deus. É uma igrejinha assim de uma missionária que fazia cultos. Aí me convidaram, uma vizinha me convidou para ir, eu muito criança, e ela disse: vai ter balinha no final e tal do culto. Eu disse: então eu vou. Então fui lá, participei de alguns cultos, era muito criança, não entendia muita coisa, mas ia lá. Também visitei alguns cultos. Na época, a Igreja Universal estava começando na cidade de Biguaçu, ali na Grande Florianópolis, onde nós morávamos. Estava começando ali na cidade e eles faziam muito culto ao ar livre. E eu fui participar de alguns cultos desse. Ali eles entregavam rosa ungida, sal ungido para as pessoas levarem para casa e tal. Mas eu era muito criança, também não entendia muita coisa. Um dia também fui convidado para ir numa festinha de crianças em uma casa. Cheguei lá, era um terreiro. Foi eu, meus irmãos e muitos coleguinhas ali, participamos então de um culto no terreiro. Eu não sei exatamente qual terreiro que era, qual o nome da religião, mas era um terreiro. Então cheguei lá, participei daquele culto deles. Eles tinham os moços, tocavam tambor, aí chegavam umas pessoas com umas roupas assim rodadas, vestido de roupa branca, umas pessoas de roupa branca dançavam, cantavam. Nós comemos cachorro quente, brincamos, depois ganhamos brinquedos e foi um dia bem legal. Me lembro de ter ido também a convite de uns vizinhos nossos para ir na igreja dos Mormon. Então eu participei de uma escola dominical num domingo e depois de um culto deles. Participei, achei interessante, legal. Como meu pai e minha madrasta não serviam a Deus, eu acabava indo a convite de alguns vizinhos, de alguns amigos, porque eu achava bonito, eu achava lindo as famílias que iam para a igreja, eu gostava, eu sempre tive essa sede pelas coisas de Deus, sempre tive esse anseio em buscar assim, uma religião, servir a Deus, eu tinha isso comigo. Me lembro também de ir com alguns coleguinhas que me convidaram para ir
da catequese, de uma igrejinha, uma capela que tinha. Então fui na catequese, participei de um ou dois encontros ali de catequese, mas muito pouco. Então, até os meus 11 anos, a minha vida foi assim. Meu pai e minha madrasta não tinham vivência religiosa nenhuma. Alguns vizinhos me convidavam para participar de algum culto em algum lugar e eu ia. Eu gostava, como falei, tinha esse anseio, essa sede pelas coisas de Deus, mas não tinha ninguém que me acompanhasse, não tinha ninguém que me ajudasse, eu não conseguia criar vínculo, até porque eu era muito criança ainda. Quando eu completei 11 anos de idade, nós fomos morar num bairro chamado Bom Viver. E lá naquele bairro, então, uma vizinha me convida para ir numa igreja protestante, numa igreja evangélica. E eu então disse, vou sim, eu era amiguinho dos filhos dela, ela me convidou e eu disse, então vou. E aí fui lá naquele culto, chegamos lá, uma igrejinha pequena. Depois a igreja foi aumentada, ficou uma igreja grande, mas era uma igrejinha pequena na época. Estava cheio de pessoas, um culto muito bonito, um culto pentecostal. Era uma igreja Assembleia de Deus. E aí eu fui na igreja Assembleia de Deus, naquele culto, aqueles louvores muito bonitos, aquele culto bem avivado, bem aleluiado, o povo todo animado, e aquele culto assim onde as pessoas falam alto, oram alto. E no começo eu estranhei, achei assim diferente, mas eu comecei. Daí, no final do culto, eles me abraçaram, me acolheram super bem, me convidaram para vir outras vezes no culto, me convidaram para no domingo participar da escola dominical. E eu comecei a ir. Eu já tinha 11 anos, já sabia ir sozinho e voltar. Meu pai e minha madrasta deixavam. Então eu comecei a frequentar aquela igreja Assembleia de Deus. E aí comecei a ir. Fui indo até que um dia eu estou lá na igreja, em um daqueles cultos avivados, com uma pregação muito linda que eu ouvi. Eu fui tocado pelaquela pregação e no final da pregação tem um apelo. O pregador fez o apelo para quem queria aceitar Jesus. Eu então levantei a minha mão, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e comecei a frequentar aquela igreja. Ali eu comecei a participar dos conjuntos de adolescente, depois de jovens, né? E fui ali me desenvolvendo. Quando completou-se um ano, que eu estava ali com 12 anos, eles me convidaram se eu queria me batizar nas águas. Então, eu disse que sim, aceitei. E com 12 anos eu me batizei nas águas no templo central da Assembleia de Deus em Biguaçu, ali naquela igreja grande que fica no alto. Aí lá no púlpito tem um painel de vidro onde as pessoas conseguem assistir o batismo ali da plateia, né? Da nave da igreja, consegue assistir o batismo pelo aquele painel de vidro no tanque batismal. Então fui batizado ali naquela igreja. E aí fui crescendo ali, comecei a cantar, comecei a pregar, me tornei auxiliar da igreja, depois diácono. Eu gostava muito, não faltava culto, vivi muito intensamente ali naquela igreja, eu amava, eu peguei um amor muito grande pelaquela igreja. Eu, eu ia visitar asilos, ia pregar nos presídios, fazia culto ao ar livre, evangelizava de porta em porta, convidava as pessoas para vir ao culto. Eu subia montes para orar, porque lá tinha muito costume de subir montes para orar, ou seja, a gente ia de noite, vários irmãos iam se reunir, ia num monte assim, lá nós orávamos de noite, de madrugada, depois voltávamos para casa.
E tive assim, muitas experiências com Deus. Comecei a ler as Escrituras, ganhei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia, estudar, frequentar a escola dominical, me tornei professor de escola dominical. E ali eu vivi intensamente naquela igreja, fazendo a obra de Deus, buscando a Deus, não faltava culto. É, Aí a Igreja Assembleia de Deus, ela, em rápidas palavras, só para quem não conhece, a Igreja Assembleia de Deus, ela surge no ano de 1910 com os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, dois missionários suecos que vão para os Estados Unidos, lá na rua Azusa. Eles vão num movimento que acontecia lá, um movimento avivalista pentecostal, que eles foram lá, foram então impactados por esse avivamento pentecostal, e de lá eles vêm como missionários para o Brasil, em Pará, no Belém do Pará. E ali eles vão para a sua igreja, eles eram batistas, mas como eles foram para os Estados Unidos e tiveram esse fervor pentecostal, lá eles foram aderidos a esse movimento pentecostal, e eles vêm para o Brasil. Chegando ali no Brasil, eles vão para a sua igreja batista, só que os batistas na época eram tradicionais, eles não criam eles eram sensacionalistas, eles não criam nesse negócio de pentecostalismo, de falar em línguas, porque os batistas eles são sensacionalistas, né? Eles acreditam que os dons era só para na época dos apóstolos, na época de Cristo, e depois cessou. Por isso, sensacionalista. Já os pentecostais não, creem que os dons são para hoje, para a atualidade, para todos os dias. Então, eles vão para a sua igreja, chegam lá, eles começam com o pentecostalismo, falar em línguas e tal. Os irmãos batistas não reconheceram isso, pediram para eles se retirarem, eles saíram da igreja, e ali eles fundam a Igreja Apostólica da Fé, que depois vai ser a Igreja Assembleia de Deus. Então, a Igreja Assembleia de Deus surge dessa dissidência, dessa divisão na Igreja Batista. E a Igreja Assembleia de Deus, ela cresce absurdamente, se torna a maior igreja do Brasil, é a maior igreja protestante do Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, ela é a maior. Depois vem outras igrejas, tem gente que pensa que a maior igreja é universal, não é, a Assembleia de Deus. E depois vem as outras igrejas, né? Então o que acontece? A igreja Assembleia de Deus, que eu me converti na época, era uma igreja muito rígida, ela tradicional, ela tinha os usos e costumes, né? O que são os usos e costumes? Nós homens, na época, nós não podíamos ter barba, não podia ter cabelo comprido, não podia usar bermuda, não podia ficar sem camisa, não podia jogar bola, praticar esportes, nada disso, era pecado. A igreja ela tinha essa tradição. Depois, a igreja, as mulheres não podiam cortar o cabelo, não podiam usar maquiagem, brincos, adornos, não podiam usar calça, bermuda, nada disso, era totalmente restrito. E então ela tinha esses usos e costumes. Com o tempo foi passando, as novas gerações já não aceitavam mais isso. Então tinha um conflito dentro da igreja entre a antiga geração que queria manter e a nova geração que já não aguentava mais isso, já não queria, então começava a quebrar esses usos e costumes, já não vivia mais. Hoje em dia eu nem reconheço mais a Igreja Assembleia de Deus, mudou muito. A Igreja Assembleia de Deus tinha uma liturgia, todo mundo chegava, dobrava os joelhos uma hora de oração, depois o que acontecia?
Eram feita leitura bíblica, era cantado 3 hinos da harpa. A harpa que é um minário bonito, e com muitas músicas belíssimas. Hoje já tem igrejas que não aceitam mais o inário, só música moderna, os templos já mudaram, o púlpito, pintam a igreja de preto. E a Assembleia de Deus se dividiu muito, até porque muita gente saía e não queria mais saber desse negócio de uso e costume, e montava outras igrejas mais liberais. E as novas gerações não aceitam mais esses usos e costumes, por isso a Igreja Assembleia de Deus está mudando, mudou muito e se dividiu muito. Hoje em dia tem várias Assembleias de Deus, várias Assembleias de Deus. Eu vi muita gente ser disciplinado porque quebraram essas regras, irmãs que foram disciplinadas porque cortaram o cabelo, irmãos que foram disciplinados que usaram bermuda, porque outra coisa, nós não podíamos ter televisão, assistir televisão, era pecado. Então muita gente foi disciplinado porque encontraram uma televisão escondida na casa dele. Então, amados, a Assembleia de Deus era assim. Quando eu me converti era desse modo, assim, bem tradicional, bem rígida. Ela era conhecida por usos e costumes, por ser uma igreja assim, avivada, pentecostal também, né? E eu fui crescendo dentro dessa igreja, me tornei auxiliar, diácono. Ali eu conheci minha esposa, namorei, noivei, casei e estava me preparando para ser um presbítero da igreja, né? E a Igreja Assembleia de Deus também, como ela enfatizava muitos dons espirituais, ela era contra o estudo teológico, porque eles diziam que o estudo esfriava a fé, muitas pessoas que estudavam se desviavam dos caminhos de Deus e tal. Então a gente não tinha esse interesse de estudar porque nós tínhamos esse medo de estudar e acabar perdendo a fé. Então nós buscávamos mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. E aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a ver muitos irmãos saindo da igreja, montando outras igrejas, muitos irmãos, amigos que cresceram comigo saindo da igreja, indo para outras igrejas. Eu perguntava, por que você está indo para outra igreja? Porque agora eu li a Bíblia, entendi desse jeito, e assim não faz mais sentido. E eu disse, puxa vida, que coisa. E aí vi muita divisão. Comecei a ver muita gente saindo da igreja. Por exemplo, da família da minha mãe, todos eram da Assembleia de Deus. E hoje já tenho parentes e familiares em várias igrejas. Eu tenho primos na Igreja Quadrangular, na Igreja Universal, na Igreja Deus é Amor, na Igreja... Nossa, várias igrejas. Minha família, uma boa parte está dividida em diversas igrejas. E eu comecei a ver muita divisão, muita gente saindo, abrindo igreja. E isso começou a me incomodar, começou a gerar vários questionamentos dentro de mim. Eu pensava, por que isso está acontecendo? Por que os irmãos estão saindo da igreja, abrindo outras igrejas? E aí, conforme o tempo foi passando, eu ia fazendo amizade na empresa onde eu trabalhava, na vizinhança, eu ia encontrando pessoas de outra igreja, amigos e tal, e conforme a gente ia conversando, eu via que tinha conflitos de doutrina e havia muita guerra. A Testemunha de Jeová vinha na porta pregar para mim, abrir a Bíblia e ali gerava discussão, porque eu pensava assim, puxa, por que eu sou evangélico, sou protestante, sigo a Bíblia e o meu irmão vem na minha porta aqui pregar para mim e com a mesma Bíblia, mas com outro entendimento? Então vinham os testemunhos de Jeová na minha porta pregar para mim. Aí eles pegavam a Bíblia deles, eu pegava a minha, a gente começava a debater e ali gerava discussões. Vinham dizer para mim, mostrando na Bíblia, aqui Jesus não é Deus, esse negócio de trindade não existe, você tem que ser testemunho de Jeová, e tal. Eu dizia, meu Deus,
e que só vai para o céu 144 mil. Aí tinha outros amigos que era adventista, aí vinham dizer para mim que eu tinha que guardar o sábado, que eu tinha que seguir a dieta deles, que eu tinha que ler os livros da Ellen White, a profeta deles lá e tal. Meu Deus, eu dizia, meu Deus, como é que pode? Tanta divisão. Por que que tem tanta confusão? Por que que eles leem a Bíblia e entendem desse jeito? O outro lê lá. Nós não seguimos a mesma Bíblia, o mesmo Deus. Por que tanta divisão? Aquilo me incomodava. Aquilo me deixava triste de ver irmãos saindo, indo para a igreja adventista, outros saindo, indo para a igreja quadrangular, outros saindo, indo para a igreja universal. E eu dizia, meu Deus, mas nós não somos tudo irmãos, não seguimos a mesma Bíblia, por que tanta diferença? E cada um montava no seu cavalo de guerra porque o protestantismo é isso, gente. Começou lá com Martinho Lutero, que era um padre, um católico, saiu da igreja, rompeu com a igreja, porque ali havia interesses políticos e outras coisas mais. Ele saiu da igreja, rompeu com ideias totalmente diferentes e para os protestantes, nossa, Martinho Lutero é um santo que veio salvar a igreja, que veio para trazer de novo a Bíblia e tal. Era isso que era falado sobre Martinho Lutero, mas hoje olhando, meu Deus, Martinho Lutero começou a romper. E de lá para cá não para mais. Todo dia abre uma igreja diferente, todo dia abre uma porta de garagem, tu vê uma placa lá, igreja tal, igreja. É uma infinidade de igrejas, de divisão. Começou com Lutero e não parou nunca mais. Ainda tem, todos os dias abre uma igreja. Você vê 3, 4 igrejas protestando na mesma rua. E isso começou a gerar dentro de mim uma crise. Por que tanta divisão? Porque se nós seguimos o mesmo Deus, se nós se nós lemos a mesma Bíblia, por que tanta divisão? E aí isso começou a me incomodar, a gerar um desconforto dentro de mim. Aí eu comecei a ter umas crises, eu comentava com a minha esposa, não, deixa isso pra lá, vamos servir a Deus. E eu ia tocando o barco assim, mas isso tudo me incomodava. Até que um dia, porque eu e minha esposa, nós já estávamos casados há 7 anos e nós não tínhamos filho ainda. E aí a minha esposa fez uma série de exames, foi investigar porque né, ela não tinha engravidado ainda e tal, e percebeu-se que ela tinha algumas dificuldades para engravidar. Aí ela começou a fazer uns tratamentos e tal, e nós começamos ali a trabalhar nisso, e ela engravidou, nós ficamos muito felizes, foi a maior alegria que nos aconteceu, ficamos felizes, agora minha esposa está grávida, que maravilha e tal. E daí acontece uma fatalidade. Quando minha esposa está no 9º mês de gestação, próximo já de ganhar, acontece uma fatalidade. A nossa filha falece no ventre da minha esposa. E aí aquilo, a gente perde o chão. Foi uma tristeza muito grande, a gente sofreu muito. Ela teve que fazer uma cesárea, tiramos a minha filha do ventre ali, pegamos no colo, preparamos o funeral, enterramos ela e nós sofrendo aquele luto, aquela angústia, aquela tristeza. E aí que aconteceu? Eu já estava com aquela crise de ver muita divisão, de ver muitos escândalos, de ver muitas coisas na igreja que estavam me deixando triste. Já muita coisa na igreja Assembleia de Deus já não fazia mais sentido para mim, já não falava mais comigo. Eu já estava naquela crise de ver muitos amigos meus saindo da igreja, indo para outras igrejas, abrindo suas próprias igrejas.
aquelas discussões, porque cada igreja que abre, cada um monta em cima de um cavalo de guerra e sai guerreando um contra o outro. Aí um monta uma igreja com véu, aí diz, não, nossa igreja tá certo, porque a gente usa o véu e as mulheres usam o véu e tal, e sai com aquele cavalo de guerra. Aí o outro, não, porque nós guardamos o sábado, aí o outro, não, porque nós batizamos por imersão, não, porque nós batizamos por aspersão. Aí o outro, não, porque nós somos o certo, porque nós somos testemunho de Jeová. Não, nós somos o certo, porque nós cremos na predestinação, na eleição, e tal. Meu Deus do céu. Então, o tempo foi passando, eu já tinha coisas que eu não acreditava mais, tinha coisas que eu achava interessante de outras igrejas, eu passava a acreditar naquilo que os outros ensinavam. Então, na minha cabeça já estava um mosaico de doutrinas, eu já não sabia mais o que era certo, o que não era, porque é tantas ideias que aquilo vai gerando um relativismo. E aí todos os caminhos são de Deus, tudo é de Deus. Eu conheci vários irmãos que saíram da igreja, Deus falou para mim sair da Assembleia e abrir outra igreja, porque agora que ele vai começar a fazer alguma coisa lá. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Aí aqui o Espírito Santo fala uma coisa, lá o Espírito Santo fala outra, e é aquela confusão de, meu Deus do céu. Então eu estava naquele luto, naquela tristeza. Aí eu ouvi algumas coisas que me entristeceram na igreja. Eu já estava naquela crise, estava naquela dor de luto. Aí eu já não queria mais ir para a igreja, já comecei a diminuir a frequência no culto, já não queria ir mais. Estava naquele luto. E daí alguns irmãos não tiveram paciência, começaram a querer forçar a gente a ir para a igreja, fazer alguma coisa, e aquilo já me deixou mais angustiado ainda, e eu mesmo que eu não queria mais saber, aí eu não queria mais frequentar. E nisso eu, na internet, encontro um pastor chamado Caio Fábio. E o Caio Fábio foi um pastor protestante durante muitos anos. Durante muitos anos ele foi pastor protestante. Ele conheceu toda a estrutura por dentro. Ele foi líder dos evangélicos do Brasil. Ele muito conhecimento teológico e tal. E ele começou... ele descobriu que a igreja não fazia sentido, que eram obras humanas, que a igreja não funciona. E ele então sai da igreja evangélica e começa a pregar na internet, na televisão, e ele começa a pregar para as pessoas que esse negócio de igreja é errado, que você tem que servir a Deus em casa, que as igrejas são falhas, são obras humanas, são corruptas. Esse negócio de hierarquia, de pastores e tal, esse negócio não dá certo, isso aí é uma corrupção, é uma coisa errada, você tem que servir a Deus em casa, porque Deus não deixou igreja nenhuma, porque você tem que falar direto com Deus e ler a Bíblia sozinho. E aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a dar ouvido para aquilo ali e comecei a fazer isso. Eu vou servir a Deus em casa. Vou servir a Deus em casa, não vou mais à igreja nenhuma, não quero mais saber. E aquilo começou a fazer sentido na minha mente, eu comecei a dar ouvidos àquilo e comecei a servir a Deus em casa, no meu canto, porque o protestantismo é assim. Ele tem esse individualismo. Porque você pode pegar a Bíblia e tem a livre interpretação. Então você lê a Bíblia e interpreta do jeito que você quiser. O Espírito Santo te ilumina e dali sai o que você quiser. Você pode abrir a sua própria igreja a qualquer momento.
Você não precisa de intermediário nenhum, você não precisa de tradição, você não precisa de nada disso. Então, aí é onde acontecem as piores loucuras de tradução, as piores barbaridades de ensino, de teologia. Já houve casos até de pastores no Fantástico, de ler coisas na Bíblia e tirar conclusões erradas e adulterar e fazer coisas horríveis. Então, amados, eu comecei a ver aquilo e dizer, meu Deus. E aí, o algoritmo da internet começou a linkar vídeos de ateus, de ateísmo, de ideias ateias. Aí eu comecei a ver que começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a flertar com o ateísmo, porque eu olhava a bagunça que eram as igrejas protestantes. Tantas doutrinas, tantas divisões, tantas heresia, tanta briga, tanta coisa, tantos escândalos. Eu comecei a olhar tudo aquilo e disse, meu Deus, será que o Senhor existe mesmo? Se o Senhor existe, o Senhor não pode estar no meio dessa bagunça, Senhor. O que é isso? E aí, comecei a não querer mais igreja nenhuma, ficar em casa, minha esposa angustiada, porque ela ainda frequentava a Igreja Assembleia de Deus, mas eu não queria mais, não tinha mais vontade. E aí, mas mesmo assim, eu sentia aquele anseio por Deus, aquele desejo, mas não pode. E aquelas experiências que eu tive com Deus, em orações, em vários momentos da minha vida, né? Não pode isso estar errado. Não pode Deus não existir. Será que tudo aquilo foi mentira, foi ilusão da minha cabeça? E eu comecei a acreditar que era ilusão da minha cabeça, que tudo aquilo era mentira. E aí mesmo assim, eu começava a falar com Deus, olha, se o Senhor existe, se revela para mim, fala comigo. E daí na empresa, comecei a pesquisar, no intervalo do serviço, começava a ver vídeos e pesquisar, e acabei achando uma rádio. Comecei a ouvir aquela rádio e vi que era uma rádio protestante. E fui vendo, que rádio é essa? Fui ver uma rádio luterana. Eu disse, luterana? O que é isso? Eu nunca ouvi falar de igreja luterana. E aí eu fui pesquisar e descobri que existia uma igreja luterana. Eu disse, olha, eu vou lá conhecer essa igreja. Falei com minha esposa, disse, eu quero conhecer uma igreja evangélica chamada luterana. Tem certeza? Tem, vou lá conhecer. Se for uma igreja igual essas que eu estou acostumado a ir, que eu já conheço, eu vou uma vez só, não vou mais. Mas se for diferente, eu quero ver como é que é e vou dar uma chance. Vou dar uma olhada. E daí fui. Minha esposa não quis ir. Ela disse, vai tu, depois, com o tempo, se tu gostar e ficar, eu vou lá para conhecer. E aí eu fui. Cheguei lá na igreja luterana. Para mim foi um choque, foi bem diferente mesmo daquilo que eu estava acostumado a vida toda, né? Cheguei naquela igreja, uma igreja muito bonita, um povo muito ordeiro, todo mundo sentado, esperando o culto começar. E daí chega o pastor. E o pastor chega de batina, com uma estola verde, cor litúrgica. Eu disse, meu Deus do céu, será que eu vim na igreja certa? Será que eu não entrei numa igreja católica enganado, meu Deus? Mas daí fui ver, não, era igreja luterana mesmo. E aí o culto começou, tal, achei bonito aquele culto, muito bonito, a pregação muito boa do pastor, umas músicas muito bonitas do Inário Luterano, algumas até eu já conhecia, do Inário da Harpa Cristã da Assembleia de Deus, era a mesma. Então eu disse, meu Deus, vou começar a vir aqui para ver. Aí comecei a frequentar a igreja luterana. A minha esposa engravida, segunda gestação, nasce o meu filho, o Cauã,
E aí a gente fica muito feliz e ela começa a frequentar a igreja luterana comigo. Ali nasce meu filho, a gente batiza ele na igreja luterana. E aí logo vem a pandemia, minha esposa engravida de novo da minha filha. E aí vem a pandemia, fecha tudo. As igrejas fecham, acontece muita mortandade, foi muito triste, foi muito tenso, de muito sofrimento, né? A gente perdeu amigos e amigos muito queridos, né? Na pandemia. E aí nós vamos morar mais pro interior da cidade que nós morávamos. Eu fiquei sem carro. A igreja luterana era longe, era na outra cidade. Nós não tinha luterana na nossa cidade. Eu até cheguei a falar com o pastor para nós abrir uma igreja luterana ali em Biguaçu, mas não consegui. Daí tava naquela angústia, com saudade da igreja. Eu disse, meu Deus, e agora? Começou a vir aqueles pensamentos, aquela crise de novo. Eu disse, meu Deus, e agora será que agora que nós estamos nessa igreja, uma igreja boa, uma igreja bacana, e acontece tudo isso. Eu disse, eu vou pesquisar uma igreja cristã aqui perto de casa e vou começar a ir. E aí eu pesquisei. Pesquisei uma igreja cristã e eu vi que a igreja mais perto da minha casa era uma igreja católica. Eu disse, igreja católica? Não dá, né? Igreja católica não pode. Porque eu a vida toda ouvi falar mal da igreja católica. A vida inteira eu ouvi dizer que a igreja católica era a Babilônia, que o Papa era o anticristo, que a igreja católica era a prostituta do Apocalipse, que a igreja católica são idólatras, que a igreja católica são pagãos, que a igreja católica era ruim. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí eu disse assim, será? Mas eu vou lá conhecer. Eu já fui em várias igrejas, fui na igreja luterana, que é até parecida com a igreja católica. Eu vou lá conhecer a igreja católica. Não pode ser tudo isso que eles falam. E fui lá conhecer. Cheguei lá numa igrejinha, muito linda, a igreja de São Pedro. Cheguei lá naquela capela. Quando eu entro na igreja, eu vou entrando pelas portas da igreja e vou reparando tudo. E quando eu estou entrando na igreja, eu comecei a olhar nas paredes da igreja. E vi vários quadros. E era o quadro da Via Sacra, Via Crucis. E eu comecei a olhar aqueles quadros, aquilo me chamou a atenção, porque nos quadros estavam ali as cenas de Jesus sendo preso, Jesus sendo condenado, Jesus sendo açoitado, recebendo uma coroa de espinhos, sendo crucificado. Toda a cena da crucificação e morte e sacrifício de Cristo. E aquilo me deixou assim, eu olhei para aquela cena e aquilo começou a mexer dentro de mim, começou a me quebrantar. E eu disse, meu Deus, aquilo que eu sempre li nas escrituras, que eu pregava, que eu ensinava, eu ali estava vendo imagens. E aí aquilo causou um quebrantamento dentro de mim. Quando eu olho para frente, eu vejo um crucifixo bem grande no centro do altar. E com Jesus ensanguentado, pregado na cruz, com os pregos nas mãos, os pregos nos pés, o lado furado. E quando eu vejo aquela imagem, aquilo mexe comigo.
eu dobro os meus joelhos ali e começo a falar com Deus, dizer: meu Deus, o Senhor pagou um alto preço por mim. Não foi prata, não foi ouro, foi o teu sangue precioso. E ali eu disse: meu Deus, e eu duvidando, e eu com essas crises. E eu comecei a falar com Deus ali. E vendo aquilo ali, eu disse: meu Deus, que coisa maravilhosa. Parece que as paredes da igreja caíram e eu estava lá, há 2000 anos atrás, vendo Jesus na cruz. E ali eu comecei a falar com Deus. Disse: meu Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Como eu posso duvidar do Senhor? Mas mesmo assim, eu achei tudo aquilo lindo. A missa nem tinha começado, o padre nem tinha chego, só tinha algumas pessoas, poucas pessoas na igreja. O padre nem chegou e as paredes já estavam me evangelizando, os quadros, as imagens já estavam me evangelizando, falando de Jesus para mim. Aí a missa começou, o padre chegou, as pessoas foram chegando com muita reverência, indo para os seus lugares, dobrando o joelho. Eu achei aquilo muito bonito. Mas mesmo assim, eu estava com aquele preconceito na minha cabeça. Eu disse: tá bom. Mas eu achava que a qualquer momento ia acontecer algum deslize, ia acontecer alguma coisa que eu ia ver que estava errado, ia dizer não, ia acontecer uma idolatria, ia acontecer alguma coisa ali que eu ia dizer: não, eu vim no lugar errado, isso aqui não é para mim, vou embora. E eu com aquele preconceito na cabeça de achar que ali a qualquer momento o padre ia falar alguma coisa, ia pedir para nós fazer alguma coisa que era antibíblica, anticristã. E de repente a missa foi começando. O padre disse: vamos começar essa missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu olhei aquilo e disse: que maravilha, que coisa linda. Depois o padre disse: agora vamos fazer o ato penitencial, vamos pedir perdão pelos pecados. Vi todo mundo baixando a cabeça e pedindo piedade, Senhor, perdão, Senhor. Aquilo começou muito, eu disse: meu Deus, que lindo. Todo mundo aqui pedindo perdão a Deus pelos pecados. Eu sempre fui para a igreja me achando santo e tal. E ali eu estava me achando tão pecador, precisando da misericórdia de Jesus. Então a missa começa, aí tem as leituras bíblicas. Primeira leitura, segunda leitura, um salmo cantado, do jeito que é nos salmos da Bíblia. Eu achei aquilo lindo. Eu disse: meu Deus, me falaram que os católicos não liam a Bíblia. E só até agora 3. De repente vem o padre e faz a leitura do Santo Evangelho. Depois começa a fazer uma homilia bonita. Fez uma homilia bonita sobre o Evangelho. Eu disse: meu Deus. E me falaram que católico não lê Bíblia. Depois, amados, que nós participamos ali da mesa da palavra, então foi o padre para a mesa da Eucaristia, do sacrifício. E ali eu fiquei maravilhado. No momento da consagração, quando ele ergue o pão, a hóstia, e quando ele ergue o vinho e consagra, e já não é mais vinho, não é mais pão, é o corpo e o sangue de Cristo. Eu me lembrei do Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus diz: aquele quem come, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão tem a vida eterna, e todo aquele que beber do meu sangue, comer da minha carne, e ali está falando de mastigar minha carne, vai ter a vida eterna. E quem não come, não bebe, não tem parte comigo. Eu disse: meu Deus.
Eu fiquei maravilhado com a Eucaristia. E daí, aquela missa, todo mundo dobra o joelho no momento da consagração diante de Jesus Eucarístico, ali na consagração. Depois vai todo mundo reverente comungar. Aquilo foi muito lindo. E eu fiquei maravilhado com aquela missa, fiquei maravilhado, disse, meu Deus do céu, não era nada daquilo que me falaram. Falaram tanto mal, me falaram, não vi nada daquilo que me falaram. Eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais a doutrina católica, eu quero conhecer a Igreja Católica. E fui estudar. Fui para casa, fui pesquisar, e quanto mais eu pesquisava, mais eu ficava maravilhado. E fui vendo que tudo aquilo que me falaram era um espantalho, era mentira, eram ataques. E depois eu comecei a analisar a minha história e percebi que desde a época da escola eu já ouvia os professores atacando a Igreja Católica, falando mal no ensino fundamental, no ensino médio, falando mal da Igreja Católica, que a Igreja Católica era retrógrada, que a Igreja Católica é medieval, que a Igreja Católica matou muita gente na Inquisição, nas fogueiras, que a Igreja Católica é contra isso, aquilo. Eu disse, meu Deus, contra ideologia de gênero, é a favor da vida. Eu disse, meu Deus, eu quero conhecer mais essa igreja. Quanto mais eu conhecia, mais eu ficava maravilhado e via que tudo aquilo que me falaram era mentira. E hoje eu percebo que a Igreja Católica é atacada nas escolas, que a Igreja Católica é atacada no cinema, nas séries, nos filmes. Quantas séries e quantos filmes detonando a Igreja Católica, falando mal da igreja, falando mal do Papa, falando mal dos bispos, falando mal, as novelas brincando com a igreja, brincando com padres e falando mal e atacando o tempo todo, exaltando outras religiões e atacando a Igreja Católica. Meu Deus. E aí eu comecei a estudar e ficar maravilhado e comecei a frequentar, não parei mais. Comecei a frequentar a catequese, comecei a estudar, comecei a ler o catecismo da igreja e as escamas caíram dos olhos e eu me rendi à Santa Igreja Católica. A igreja que Cristo fundou. Eu descobri que Jesus fundou uma igreja. Que a igreja não é obra das mãos humanas, mas é a obra de Deus. A Igreja Católica que está aí de pé há 2000 anos, que já passou por guerras mundiais, que já passou por ataques de todos os lados, heresias, ataques de dentro, ataques de fora. E está aí há 2000 anos. Que já sofreu com membros infiéis, com papas infiéis, que já sofreu com tudo isso e se mantém até hoje, pela graça de Deus, porque é obra de Deus, porque Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ele mantém a sua igreja de pé. Aquilo que me falavam, que lá eu acreditava, quando eu era protestante, nossa, fazia sentido. E eu atacava a igreja, eu tirei muitos católicos da igreja católica. Por quê? Porque eu encontrava muitos católicos que não conheciam a sua fé, que não tinham aprofundamento, católicos que não iam à missa, católicos que não buscavam conhecimento, não frequentavam uma boa catequese. E que eu ia lá e dizia que eles eram idólatras, dizia tudo aquilo que os protestantes falam, e que é mentira, mas eles não tinham muito conhecimento, então eles não sabiam me responder, acabavam saindo da igreja católica.
Então, amados, é com muita tristeza. Hoje eu vejo que, meu Deus, saí da Santa Igreja que Jesus fundou, da igreja que tem Jesus Eucarístico, da igreja que há 2000 anos prega uma só fé, um só batismo, um só Deus, da igreja dos santos, da igreja de Pedro, Paulo, Tiago, João, da igreja de Nossa Senhora, da igreja de Santa Teresinha, de São Padre Pio. Meu Deus! Então, amados, mas a igreja católica aconteceu tantas coisas erradas, papas maus, aconteceu tantos problemas. Sim. Jesus escolheu 12 discípulos e um traiu. Vários traíram, vários negaram e um entregou ele, Judas. Ali ele já estava mostrando que a igreja dele, a igreja que ele formou, é uma igreja santa porque ele é santo e ele santifica a sua igreja. Mas que vai ter pessoas pecadoras, sim. Vai ter infiéis, sim. Mas ele não abandonou seus discípulos, ele não abandona a sua igreja. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século e está. Você pode ir lá na Santa Igreja e você vai encontrar Jesus em corpo, alma e divindade. Então, amados, eu fui descobrindo que a Santa Igreja é a Igreja de Cristo, que a Santa Igreja prega o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que se tem uma igreja cristã, cristocêntrica, essa igreja é a Igreja Católica, que há 2000 anos prega o Cristo crucificado, que há 2000 anos ensina a boa nova de Jesus Cristo. E eu estou muito feliz de participar dessa igreja, de o Senhor ter me guardado. Eu sei que todo o meu caminho de vida, minha história de vida, Deus cuidou de mim, Deus me guiou para que hoje eu estivesse na Igreja Católica. Deus cuidou de mim, tudo foi importante. Eu tive experiências maravilhosas lá na igreja evangélica, tive muitos amigos queridos, servi a Deus lá, fiz muita coisa lá. Eu não estou aqui falando mal dos meus irmãos protestantes, eu só estou contando o meu testemunho, a minha história. O tempo que eu passei lá foi muito bom, fiz muitos amigos, tive muitas experiências com Deus. Foi lá que eu aprendi sobre Jesus, foi lá que eu aprendi a ler as Escrituras, foi lá que eu aprendi muita coisa boa, que eu trago até hoje. Mas tudo que eu aprendi lá foi muito pouco comparado ao que eu tenho agora na Igreja Católica. A plenitude de Cristo. Hoje eu tenho, meu Deus, a plenitude de Cristo. Antes eu tinha fragmentos, antes eu tinha partes, agora eu tenho todo, a plenitude de Jesus. Antes eu ficava feliz em saber que a ceia, porque o protestante tem a ceia, e na ceia o pão não é o corpo de Cristo e o vinho nem é vinho, é suco de uva. Então, ali comia e depois jogava fora, se sobrava alguma coisa no copinho podia ir fora, lavar, porque não era o sangue de Cristo, não era o corpo de Cristo. O protestante é só um símbolo, é só uma memória. Mas para nós católicos nós temos a plenitude, nós temos o Cristo Eucarístico. O pão ali deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho e se torna o sangue e o corpo de Cristo. Os acidentes continuam o mesmo, mas a substância, ali acontece o mistério da fé, acontece a transubstanciação.
e nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, como ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é parece, não. E quando Jesus falou isso, a multidão que estava escutando, que fugiu, começou a ir embora, e os discípulos, ó Senhor, isso que tu está falando é muito pesado, esse negócio de comer tua carne, beber o teu sangue, o povo está indo embora. E Jesus disse, se vocês não querem também? Aí Pedro disse, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Eu estou feliz e maravilhado em fazer parte da Santa Igreja, a Igreja Apostólica, que mantém a sucessão apostólica. Se você pegar o Papa e ir voltando os anteriores, você vai chegar em Pedro. Se você pegar os bispos, você vai chegar nos discípulos. Você vai chegar a Jesus. Jesus fundou a Santa Igreja Católica. A Igreja Católica que surgiu lá com Cristo e que vem antes da Bíblia. Por isso a Santa Tradição, porque a tradição, o que Jesus ensinou para os apóstolos foram passando para os outros e os outros iam passando para os outros. E ali surge a Sagrada Tradição. Até que um dia, depois da perseguição, quando o Império Romano se rende a Cristo e quando a igreja deixa de ser perseguida e mais futuramente ainda a igreja consegue reunir os escritos e formar o cânon sagrado, ela seleciona os livros que vão compor o Novo Testamento e ali forma a Bíblia Sagrada. A igreja vem antes da Bíblia e nos dá a Bíblia de presente. Se hoje nós temos Bíblia, é graças à Igreja Católica, a Santa Igreja Católica. Se hoje nós temos a doutrina da Santíssima Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é graças à Igreja Católica, que firmou os dogmas de fé. O que são os dogmas de fé? Os dogmas de fé são quando a igreja foi atacada pelos hereges, quando os hereges se levantavam e questionavam sobre a divindade de Cristo, sobre quem é Deus. A igreja ia lá e formava um dogma. Não, Jesus nos concílios, reunia-se em concílios e formava ali o dogma e batia o martelo. Jesus é trino, e Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da Santa Trindade, Santíssima Trindade. E ali formava um dogma de fé, ninguém mexe mais nisso. E os dogmas foram se formando e a igreja foi se solidificando, foi firmando a verdade ao longo dos tempos. Jesus, através do seu Espírito Santo, ao Santo Magistério, à Sagrada Tradição, foi nos trazendo a verdade revelada de Deus. Até os dias de hoje. Guardou a Bíblia durante guerras, durante séculos, milênios. Então, amados, nós só temos motivo para agradecer a Deus pela Santa Igreja. Agradecer a Deus porque Ele me trouxe para a sua Santa Igreja. Eu e minha família agora estamos servindo a Deus na Igreja Católica e temos vivido experiências maravilhosas com Deus ali. Então, amados, esse é o meu testemunho breve. Tentei ser breve aqui, né? Mas é só um pouco do meu testemunho. E para falar para vocês o que Deus tem feito na minha vida e como que eu me tornei católico. Graças a Deus. Estou servindo a Deus na Igreja Católica. Estou muito feliz. E se você tem algum preconceito contra a Igreja Católica, se você não fale mal, não julgue, procure conhecer, procure estudar, leia os pais da igreja, vá a fundo, vá pesquisar. Você vai ver que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, que a Igreja sempre foi católica. Se você ir voltando para trás, você vai ver. É maravilhoso. Por isso não julgue, não fale mal, apenas estude, conheça, fale com propriedade. Até para discordar, até para criticar,
primeiro pesquise. E eu tenho certeza que ao pesquisar você vai ficar maravilhado com o que você vai ver. Assim como eu fiquei. Esse é o meu testemunho. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.